O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Jatugriya da Aparva. Capítulo 151. Os Pandavas fogem em um barco. Vaisampayana disse: naquela época o erudito Vidura tinha enviado para aquelas florestas um homem de caráter puro e em quem ele confiava. Aquela pessoa, indo para onde foi instruída, viu os Pandavas com sua mãe na floresta em certo lugar, empenhados em medir a profundidade de um rio. O plano que o viu, Duryodhana tinha feito, através de seus espiões, foi conhecido por Vidura de grande inteligência, e, portanto, ele enviou aquele homem prudente aos Pandavas. Enviado por Vidura a eles, ele mostrou aos Pandavas nas margens sagradas do Ganges, um barco com motores e bandeiras, construído por artífices de confiança e capaz de resistir ao vento e às ondas e dotado da velocidade da tempestade ou do pensamento. Ele então dirigiu-se aos Pandavas nestas palavras para mostrar que ele tinha realmente sido enviado por Vidura. Ó Yudhishthira, ele disse: escuta estas palavras que o erudito Vidura disse como uma prova do fato de que eu venho dele. Nem o consumidor da palha e da madeira, nem o secador do orvalho poderia queimar os habitantes de um buraco na floresta. Escapa da morte aquele que se protege por saber disso, etc. Por essas credenciais, saibam que eu sou uma pessoa que foi realmente enviada por Vidura e que sou também seu agente de confiança. Vidura, conhecedor de tudo, também disse: ó filho de Kunti, tu certamente derrotarás em batalha Karna e Duryodhana com seus irmãos, e Sakuni. Este barco está pronto sobre as águas, e deslizará agradavelmente nelas, e sem dúvida levará vocês todos para longe dessas regiões. Então, vendo aqueles principais dos homens com sua mãe, pensativos e tristes, ele os fez entrar no barco que estava no Ganges e os acompanhou. Dirigindo-se a eles outra vez, ele disse: Vidura, tendo cheirado suas cabeças e os abraçado mentalmente, disse novamente que no começo e ao longo desta sua viagem auspiciosa vocês nunca deveriam ficar descuidados. Dizendo essas palavras para aqueles príncipes heroicos, o homem enviado por Vidura levou aqueles touros entre os homens para o outro lado do Ganges em seu barco. E tendo-os levado sobre as águas e vendo todos eles seguros na margem oposta, ele proferiu a palavra Jaya, vitória, para seu sucesso, e então deixou-os e voltou para o lugar de onde tinha vindo. Os Pandavas ilustres, também enviando através daquela pessoa uma mensagem para Vidura, começaram, depois de terem cruzado Ganges, a prosseguir com pressa e em grande sigilo. Capítulo 152. A notícia do incêndio chega a Dhritarashtra. Vaisampayana disse: então, quando a noite tinha passado, uma grande afluência de habitantes da cidade chegou às pressas para ver os filhos de Pandu. Depois do fogo ter se extinguido, eles viram que a casa queimada havia sido construída com laca em seus materiais e que o conselheiro de Duryodhana, Poroshana, havia sido morto queimado. E as pessoas começaram a lamentar, dizendo: de fato foi idealizada pelo pecaminoso Duryodhana a destruição dos Pandavas. Há pouca dúvida de que Duryodhana, com o conhecimento de Dhritarashtra, matou queimados os herdeiros de Pandu, do contrário o príncipe teria sido impedido por seu pai. Há pouca dúvida de que nem Bhishma, o filho de Santanu, e Drona e Vidura e Kripa e os outros Kauravas, nenhum deles seguiu os ditames do dever. Enviemos agora uma mensagem para Dhritarashtra dizendo: teu grande desejo foi realizado. Tu mataste os Pandavas. Eles então começaram a procurar algum traço dos Pandavas, e eles viram a inocente mulher Nishada com seus 5 filhos queimados. Então o mineiro enviado por Vidura, enquanto removia as cinzas, cobriu o buraco que tinha cavado com aquelas cinzas de tal modo que este permaneceu despercebido por todos os que tinham ido lá. Os cidadãos então enviaram uma mensagem para Dhritarashtra para informá-lo de que os Pandavas, junto com o conselheiro de Duryodhana, Poroshana, tinham morrido queimados. O rei Dhritarashtra, ao ouvir as más notícias da morte dos Pandavas, chorou em grande tristeza. E ele disse: o rei Pandu, meu irmão de grande fama, de fato, morreu hoje quando aqueles seus filhos heroicos, junto com sua mãe, morreram queimados.
Homens, vão rapidamente para Varanavata e realizem a cerimônia fúnebre daqueles heróis e da filha de Kuntiraj. Que também os ossos dos falecidos sejam santificados com os ritos usuais, e que todos os atos benéficos e grandiosos, para essas ocasiões, sejam realizados. Que os amigos e parentes daqueles que morreram viajem para lá. Que também todos os outros atos benéficos que devem, nas circunstâncias, ser realizados por nós para os Pandavas e Kunti sejam realizados com abundância. Tendo assim falado, Dhritarashtra, o filho de Ambika, cercado por seus parentes, ofereceu oblações de água aos filhos de Pandu. E todos eles, afligidos com muita tristeza, lamentaram exclamando: ó Yudhishthira! Ó o príncipe da linhagem Kuru! Enquanto outros gritaram alto: ó Bhima! Ó Palguna! Enquanto outros: ó gêmeos! Ó Kunti! Dessa forma eles se entristeceram pelos Pandavas e ofereceram oblações de água a eles. Os cidadãos também choraram pelos Pandavas, mas Vidura não chorou muito, porque ele sabia a verdade. Enquanto isso os Pandavas, dotados de grande força com sua mãe, formando uma companhia de 6, saíam da cidade de Varanavata e chegavam às margens do Ganges. Eles então alcançaram rapidamente a margem oposta, ajudados pela força dos braços dos remadores, a rapidez da correnteza do rio, e um vento favorável. Deixando o barco eles procederam na direção sul, achando seu caminho no escuro pela luz das estrelas. Depois de muito sofrimento eles finalmente alcançaram, ó rei, uma floresta densa. Eles estavam então cansados e com sede, e o sono estava fechando seus olhos a todo momento. Então Yudhishthira, dirigindo-se a Bhima dotado de grande energia, disse: ó, o que pode ser mais doloroso do que isso? Nós estamos agora nas florestas profundas. Nós não sabemos qual lado é qual, nem podemos ir muito mais longe. Nós não sabemos se aquele canalha Puroshana foi ou não morto ou queimado. Como escaparemos desses perigos sem sermos vistos por outros? Ó Bharata, nos carregando sobre ti mesmo, prossegue como antes. Somente tu entre nós é forte e veloz como o vento. Assim abordado por Yudhishthira o justo, o poderoso Bhimazena, erguendo sobre seu corpo Kunti seus irmãos, começou a prosseguir com grande rapidez. Capítulo 153. Bhima consegue água para os irmãos. Eles dormem no chão. Vaisampayana disse: enquanto o poderoso Bhima prosseguia, toda a floresta com suas árvores e seus ramos parecia tremer por causa da colisão com seu peito. O movimento de suas coxas ergueu o vento como aquele que sopra durante um mês de Jyeshta e Ashada, maio e junho. E o poderoso Bhima prosseguiu, fazendo um caminho para si próprio, mas esmagando com os pés as árvores e plantas trepadeiras diante de si. Realmente, ele quebrava, pela pressão de seu corpo, as grandes árvores e plantas, com suas flores e frutos, que estavam em seu caminho. Passando através das florestas derrubando árvores imensas, ele parecia o líder de uma manada de elefantes, de 60 anos, furioso e dotado de muita energia, durante a época do cio, quando o suco líquido escorre pelas 3 partes de seu corpo. De fato, tão grande era a força com a qual Bhima, dotado da velocidade de Garuda ou de Maruti, o deus do vento, procedia, que os Pandavas pareceram desmaiar em consequência. Frequentemente nadando através de correntezas difíceis de serem cruzadas, os Pandavas se esconderam em seu caminho por medo dos filhos de Dhritarashtra. E Bhima carregava em seu ombro sua ilustre mãe de sensibilidade delicada através das margens irregulares dos rios. Perto da noite, ó touro da raça Bharata, Bhima, levando seus irmãos e sua mãe nas costas, chegou a uma floresta terrível onde frutos e raízes e água eram escassos e que ressoava com os gritos terríveis de aves e animais. O crepúsculo se aprofundou e os gritos de aves e bestas se tornaram aterradores, a escuridão envolveu a tudo e ventos inoportunos começaram a soprar e quebraram e colocaram abaixo grande número de árvores grandes e pequenas, e muitas plantas trepadeiras com folhas e frutas secas. Os príncipes Kaurava, afligidos com fadiga e sede, e pesados de sono, estavam incapazes de seguir adiante. Eles todos então se sentaram naquela floresta sem comida e bebida.
Então Kunti, afetada pela sede, disse aos seus filhos: eu sou a mãe dos 5 Pandavas e estou agora em seu meio. Ainda assim eu estou queimando de sede. Kunti repetidamente disse isso aos seus filhos. Ouvindo essas palavras, o coração de Bhima, por afeição por sua mãe, foi tomado pela compaixão e ele resolveu seguir adiante como antes. Então Bhima, prosseguindo através daquela floresta terrível e extensa sem viva alma, viu uma bela árvore banyan com ramos que se espalhavam por uma vasta área. Descendo seus irmãos e mãe, ó touro da raça Bharata, ele disse a eles: descansem aqui enquanto eu vou em busca de água. Eu ouço os gritos suaves de aves aquáticas. Eu acho que deve haver um grande lago aqui. Mandado, ó Bharata, por seu irmão mais velho que disse a ele: vai. Bhima foi na direção da qual os gritos daquelas aves aquáticas estavam vindo. E, ó touro da raça Bharata, ele logo encontrou um lago e se banhou e matou sua sede. E, afetuoso com seus irmãos, ele levou água para eles, ó Bharata, por embeber suas peças de roupas superiores. Voltando rapidamente pelo mesmo caminho por aquelas 4 milhas, ele chegou onde sua mãe estava e ao contemplá-la ele sentiu tristeza e começou a suspirar como uma cobra. Triste ao ver sua mãe e irmãos dormindo sobre a terra nua, Vrikudara começou a lamentar: ó, miserável que eu sou, que vejo meus irmãos dormindo sobre a terra nua. O que pode me acontecer que seja mais doloroso do que isso? Pai, aqueles que antigamente em Varanavata não podiam dormir nas camas mais macias e caras estão agora dormindo sobre a terra nua. Oh, que visão pode ser mais dolorosa para eu contemplar do que esta de Kunti, a irmã de Vasudeva, aquele destruidor de hostis, a filha de Kuntiraja, ela mesma ornada com todas as marcas auspiciosas, a nora de Vishitravirya, a esposa do ilustre Pandu, nossa mãe, resplendente como os filamentos do lótus e delicada e que deveria dormir na mais cara das camas, dormindo dessa forma, como ela nunca deveria estar, na terra nua. Oh, ela que deu à luz estes filhos com Dharma e Indra e Maruta, ela que sempre dormiu dentro de palácios, agora adormecida, fatigada, na terra nua. Nenhuma visão mais dolorosa foi vista por mim além destes tigres entre homens, meus irmãos, dormindo no chão. Oh, o virtuoso Yudhishthira, que merece a soberania dos 3 mundos, dormindo, fatigado, como um homem ordinário, na terra nua. Este Arjuna da cor das nuvens azuis mais escuras, inigualável entre os homens, dormindo sobre o chão como uma pessoa ordinária. Oh, o que pode ser mais doloroso do que isso? Oh, os gêmeos, que em beleza são como os gêmeos asvins entre os celestiais, estão dormindo como mortais comuns na terra nua. Aquele que não tem parentes ciumentos nem de mente mas vive em felicidade neste mundo como uma árvore sozinha em uma aldeia. A árvore que fica sozinha em uma aldeia com suas folhas e frutos, na ausência de outra da mesma espécie, se torna sagrada e é adorada e venerada por todos. Aqueles também que têm muitos parentes que, no entanto, são todos heroicos e virtuosos, vivem felizmente no mundo sem nenhum tipo de tristeza. Eles mesmos poderosos e crescendo em prosperidade e sempre alegrando seus amigos e parentes, eles vivem, contando uns com os outros, como árvores altas crescendo na mesma floresta. Nós, no entanto, fomos forçados ao exílio pelo patife Dhritarashtra e seus filhos e escapamos com dificuldade, por uma mudança de sorte, de uma morte no fogo. Tendo escapado daquele fogo, nós estamos agora descansando à sombra desta árvore. Tendo já sofrido tanto, aonde nós vamos agora? Ó filhos de Dhritarashtra de pouca previdência, com seus associados perversos, desfrutem do seu sucesso temporário. Os deuses estão certamente propícios a vocês. Mas, ó desgraçados, vocês ainda estão vivos somente porque Yudhishthira não me mandou tirar suas vidas. Senão hoje mesmo, cheio de ira, eu te enviaria, ó Duryodhana, para as regiões de Yama, Plutão, com teus filhos e amigos e irmãos, e Karna, e Sakuni, o filho de Suvala. Mas o que eu posso fazer se, ó canalhas pecaminosos, o virtuoso rei Yudhishthira, o mais velho dos Pandavas, ainda não está zangado com vocês?
Tendo dito isso, Bhima, de braços poderosos, cheio de ira, começou a apertar as mãos, suspirando profundamente em aflição. Excitado outra vez com raiva, como um fogo extinguido resplandecendo repentinamente, Vrikodara mais uma vez observou seus irmãos dormindo sobre o solo como pessoas comuns. E Bhima disse a si mesmo: eu acho que deve haver uma cidade não muito longe desta floresta. Eles todos estão dormindo, então eu ficarei acordado. E matarei a sede deles depois que eles se levantarem revigorados pelo sono. Assim dizendo, Bhima sentou-se lá acordado, velando sua mãe e irmãos adormecidos.